Uma batalha de tanques ocorreu na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Um grupo pró-ucraniano composto por russos realizou um ataque com tanques no posto de controle da fronteira. Utilizando vários tanques, eles invadiram o território russo e alvejaram os guardas de fronteira russos. Os russos não esperavam o ataque nessa localização e, assustados, abandonaram o posto de controle e fugiram. No entanto, ao tentar avançar mais, um dos tanques atingiu uma mina. A tripulação foi forçada a abandonar o tanque e recuar. Enquanto isso, os russos planejavam como repelir o ataque. Eles também queriam capturar o tanque danificado como troféu, mas concluíram que evacuá-lo no momento era impossível e decidiram destruí-lo. Sem outras opções, os russos usaram uma granada para destruir o tanque, o que foi suficiente. Enquanto o tanque queimava, os russos tentaram repelir a invasão. Eles desdobraram uma aeronave Su-34, equipada com bombas planadoras pesadas FAB-250, e começaram a bombardear o posto de controle na sua própria terra. Veja como as asas da bomba se desdobram. Os russos não hesitaram em lançar bombas em seu próprio território, destruindo sua infraestrutura, apenas para deter a invasão inimiga o mais rápido possível. Além disso, observe como um tanque russo dispara contra as casas dos próprios cidadãos russos, destruindo-as completamente. Eles pareciam acreditar que soldados das forças de oposição estavam escondidos nessas casas, então acharam que o fim justificava os meios. Com a ajuda das munições vagantes Lancet, eles também conseguiram destruir outro tanque do grupo opositor e em seguida mais um. Mas um dos drones Lancet errou o alvo, deixando o veículo blindado intacto. Ao mesmo tempo, no sul da Ucrânia, ao longo das margens do rio Dnipro, batalhas ferozes estão ocorrendo. A inteligência ucraniana descobriu que havia um posto de comando russo em um navio abandonado na margem do rio. A aeronave ucraniana Su-27 usou um míssil americano AGM-88 para destruir esse alvo. O míssil atingiu o alvo com precisão e o posto de comando russo foi destruído. Mais tarde, o reconhecimento informou que todos os comandantes presentes também foram para a terra do pé junto. Esse incidente enfureceu os russos, que no mesmo dia rastrearam e derrubaram a aeronave ucraniana Su-27. Assim, o custo da confrontação está aumentando para ambos os lados do conflito. Os russos estão posicionando sistemas de defesa aérea perto das linhas de frente. Nessas imagens, você pode ver como os ucranianos destruíram o sistema de defesa aérea russo usando um míssil HIMARS. Mas a maior escalada ocorreu no dia seguinte. Usando um drone de alta altitude, os russos localizaram o ponto de reabastecimento de helicópteros ucranianos. Inicialmente, os russos lançaram uma bomba de fragmentação nesse local para atingir o pessoal. Depois usaram bombas de precisão para destruir 2 helicópteros, um após o outro. Como resultado, os ucranianos sofreram grandes perdas nesse dia. A razão de tal falha é que o reabastecimento dos helicópteros foi realizado a céu aberto, sem qualquer suporte. Agora veja o que está acontecendo na linha de frente. Os russos estão sistematicamente conduzindo ataques de tanques na vila de Robotino. Neste vídeo, um tanque e 2 veículos blindados de transporte de tropas, APC, estão avançando, mas o tanque da frente é destruído por uma mina ucraniana. Os APCs manobram cuidadosamente ao redor do tanque para evitar as minas e chegam à vila, onde desembarcam tropas. Os russos esperam estabelecer uma base na periferia da vila para mais tarde expandir sua ofensiva.
No entanto, os ucranianos deliberadamente os atraem para a vila para destruí-los. Os ucranianos transformaram essa vila em uma armadilha, da qual os russos não têm como escapar. Todos os veículos blindados que entram nessa vila foram destruídos por drones kamikaze. O tanque que foi explodido por uma mina anteriormente também foi destruído por um drone FPV. Comandantes russos enviaram veículos blindados adicionais com infantaria, mas a infantaria se dispersou e os veículos blindados foram destruídos. Observe este incidente. Um APC russo foi atingido por uma mina ao tentar entrar na vila. Pouco depois, os ucranianos enviaram um drone FPV para incendiar o APC. Ele pegou fogo e, eventualmente, explodiu junto com sua munição. Foi uma explosão muito poderosa. Veja este grupo de APCs. Nenhum deles conseguiu chegar à vila. Todos foram destruídos por drones ucranianos. Qualquer avanço tem um custo alto demais para os russos. Eles devem se arrepender de sua invasão à Ucrânia todos os dias. Mas os russos continuam atacando a vila de Robotino por diferentes direções. Veja essas imagens. Um tanque e um APC estão avançando em direção à vila, mas os drones FPV ucranianos estão um passo à frente. Primeiro, o APC foi parado por 2 ataques, e depois o drone alvejou o tanque. Outro drone lançou uma granada no tanque imobilizado, fazendo-o pegar fogo. Na mesma direção, os russos pretendiam usar o MLRS, um sistema de artilharia com lançador de foguetes, mas o drone FPV ucraniano o destruiu junto com sua munição. Vamos dar um grande aplauso para o trabalho habilidoso do operador de drones ucraniano. Veja outro ataque russo. Desta vez, o APC da frente atingiu uma mina. O segundo APC foi posteriormente abandonado e destruído por um drone FPV ucraniano. Observe como as principais partes do veículo blindado voam pelos ares. Este ataque falhou. Veja outro ataque russo. Este tanque está tentando romper sob os bombardeios da artilharia ucraniana. Em algum momento, um dos projéteis atinge o tanque. Depois de um tempo, os russos enviaram um segundo tanque para atacar a mesma posição. O tanque conseguiu disparar algumas vezes, mas depois foi atingido por um drone FPV ucraniano. Em seguida, mais 2 drones finalizaram o tanque. Nesse local, os russos perderam vários tanques ao longo de vários dias. Este tanque russo T-80 recebeu vários impactos de drones, mas no final foi deixado sem torre. Perto dali, outro APC russo abandonado foi encontrado. Com a ajuda de um único drone, armado com uma ogiva de carga moldada, foi incendiado por dentro, resultando em um incêndio espetacular. No dia seguinte, outro tanque foi incendiado, seguido pela destruição de outro APC. Não são resultados impressionantes alcançados pelos soldados ucranianos? Observe como o drone FPV ucraniano, semelhante a uma abelha, escolhe habilmente seu alvo para o ataque. Ele conseguiu incendiar o novo APC russo na primeira tentativa. Cenas semelhantes estão se desenrolando em outras partes da linha de frente. Para cada quilômetro que avançam, os russos perdem centenas de tanques e veículos blindados, além de milhares de soldados. Perdendo equipamentos a essa taxa, os russos precisarão de pelo menos 50 anos para vencer esta guerra. Em 2 anos de guerra em grande escala, eles não alcançaram seus objetivos.
Outro fato interessante. Quando os soldados russos abandonam seus veículos blindados, geralmente procuram abrigo para se esconder dos drones FPV ucranianos. Isso pode ser em trincheiras ou em prédios parcialmente destruídos. No entanto, os defensores ucranianos desenvolveram uma munição especial com uma mistura incendiária. Atacar russos com tais armas literalmente os manda para o inferno. E tudo isso para fazer os russos se arrependerem de sua invasão à Ucrânia todos os dias. Além disso, o mais importante, as forças ucranianas estão atacando o território russo diariamente, destruindo a infraestrutura de processamento de petróleo bruto. Veja como os drones ucranianos percorrem o céu russo. Alguns são derrubados, mas alguns atingem seus alvos e queimam as refinarias de petróleo russas. Este método funciona melhor do que qualquer sanção. A Ucrânia já destruiu cerca de 15% da capacidade de processamento de petróleo da Rússia e infligiu danos financeiros significativos ao país. Os drones operam até mesmo à noite. Isso mesmo. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like e se inscreva. Até o próximo vídeo.